Oi, Arielle. Esperar o pessoal entrar. Oi, Cálita. Olá, pessoal. Vamos entrando aí. Aguardando o pessoal entrar. Esperando o Instagram avisar o pessoal que a live começou. Vão clicando no coraçãozinho aqui. O Instagram avisar outras pessoas aí que nossa live está começando. Bom, pra gente não enrolar, né? Então vamos começar aqui falando um pouquinho. Bom, pra você que tá entrando agora, se você ainda não me conhece, eu sou Mariane Bessa. E juntamente com a Arielle, eu estou aqui no Educação no Lar, fazendo algumas lives, falando um pouquinho para vocês, não tá aqui agora, mas sobre o livro da Charlotte Mason, que é o livro Educação no Lar. Primeiro livro de uma série de 6 volumes que ela escreveu, tá? E para nossa sorte, nós temos aí o primeiro volume traduzido, né, para o português. Já está à venda aí, temos tanto ele em e-book, né, como o livro físico, que já está acabando. Então, se eu fosse você, eu corria e comprava o meu, tá? Então, nós estamos aqui falando um pouquinho, né, mais sobre esse livro e trazendo para vocês um pouco das ideias que Charlotte traz no seu livro, né, sobre o seu método de educação. Ideias essas que entraram na nossa vida, né, e que transformaram as nossas vidas e fizeram um rebuliço nas nossas casas, né? Então, assim, o objetivo dessas lives é partilhar com vocês um pouquinho dessas ideias. Então, vamos começar, né? Já entrou, bastante gente entrou aí, vamos começar então a falar um pouquinho. Bom, o tema da live de hoje é o Código de Educação dos Evangelhos. Nos Evangelhos, quer dizer. Então, Charlotte vai trazer que Jesus, né, ele tinha uma visão sobre as crianças, né, e aí ela vai tomar para si aquele trecho, alguns trechos, né, das escrituras que Jesus vai falar sobre as crianças, né, então ela vai tomar aquele trecho que os apóstolos impedem as crianças de irem a Jesus, e aí ele fala, deixe vir a mim os pequeninos, né, as crianças, e aí ela vai tomar também outro trecho que eu quero ler com vocês, que é Mateus 18, tá? A partir do versículo 1, eu vou ler com vocês até o 6. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, Charlotte vai trazer que Jesus tinha as crianças em alta conta, tá? E que ele nos trouxe algumas leis a respeito, né? Um código de como nós deveríamos tratar as crianças. E aí ela fala que nesse código se trata de três aspectos, todos eles falando o que nós não devemos fazer às crianças, tá? E esses 3 aspectos são não ofender, não desprezar e não impedir a criança. E na live de hoje nós vamos falar sobre o primeiro deles, que é não ofender a criança. Então, como nós lemos aqui em Mateus 18, né, o versículo 6,
Jesus fala que qualquer um que fizer tropeçar a uns desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra. Então nós não devemos ofender. O que era ofender? Ofender é fazer tropeçar. Então imagine, por exemplo, um bebê quando ele está começando a andar. Né? Quando ele está começando a dar os primeiros passos, o que você faz? Você retira, né, do meio da casa os obstáculos que podem fazer ele cair. Então, um brinquedo que é deixado no chão e de repente ele pode tropeçar e cair, você tira. Algum móvel que pode atrapalhar o bebê e fazer ele cair também, você tira. Você vai tirando os obstáculos ali para evitar que a criança tropece e caia. E a ideia é a mesma. Né? Então, quando nós não ofendemos os nossos filhos, nós devemos tirar os obstáculos que estão ali, né? Que estão no caminho. E também nós devemos não ser nós mesmos o obstáculo. Ser nós mesmos a pedra de tropeço que a criança vai, né, tropeçar e cair. Então, de que maneira nós nos tornamos essa pedra de tropeço? De que maneira nós ofendemos a criança? Bom, a Charlotte vai trazer que nós ofendemos a criança quando nós fazemos por ela aquilo que não deveríamos, né? Então, por exemplo, qual é uma forma da gente fazer pela criança aquilo que nós não deveríamos? A primeira delas é permitir que a criança faça o que é errado. A criança nasce com um senso, né, daquilo que é certo e que é errado. Né? Isso é visível para qualquer mãe, para qualquer pai, né, qualquer pessoa que se relacione com crianças, que elas sabem o que é certo e errado. Quem não tem um bebê que já foi fazer algo errado e olhou para você com aquela carinha de sapeca, que ele sabe que o que ele tá fazendo é errado, que foi botar o dedinho na tomada e te olhou com aquela carinha assim, né? Às vezes chega a ser engraçado, mas não é, né? Então, você percebe aí nessas circunstâncias que a criança sabe quando ela está caminhando pelo caminho certo e quando ela está caminhando pelo caminho errado. Se a gente deixa a criança incorrer no caminho errado, nós estamos sendo para ela uma pedra de tropeço, porque nós estamos permitindo-a errar, tá? Então, tirando dela essa noção de certo e errado para o que a criança quer e o que ela não quer, né? Então, vamos lá. Quando, por exemplo, o seu filho vai mexer tem uma uma gaveta cheia de vasilhas ali na sua cozinha. E aí o seu filho resolve mexer naquela gaveta. E aí você vira pra ele e fala assim: não pode mexer aí nessa gaveta. Aí ele olha pra você com aquele olhar, dá uma voltinha e volta e coloca de novo a mão na gaveta. Ou então diz: mamãe, por favor, deixa eu pegar só uma vasilha. E você, com o coração mole, ou então porque cansou de brigar e de falar não, deixa a criança pegar aquela vasilha. Nesse momento, você está permitindo que ela faça aquilo que é errado. Ela está te desobedecendo, e desobedecer ao pai ou à mãe é errado. Então, quando você permite isso, você está invalidando o seu não. E aí você está ensinando o seu filho que o obstáculo que ele tem a transpor para fazer a própria vontade, para fazer aquilo que ele quer, é unicamente, né, o seu não. Então, se ele vai um pouquinho além, se ele se esforça um pouquinho mais, ele consegue fazer aquilo que ele quer. E aos poucos, né, isso só vai crescendo na criança. E isso vai virando uma luta diária. Né? Então, diariamente você luta com seu filho dizendo não e ele fazendo, né? E ele tentando vencer o seu não, vencer aquilo que você disse. Então, não, filho, não mexa aí. Aí a criança vai lá, insiste um pouquinho e consegue o que ela quer, né? Não faça isso. Mais uma vez, a criança vai lá, insiste um pouquinho e consegue fazer o que ela quer.
E aí ela tá sempre vencendo o seu não. E aí ela aprende que não existe certo e errado, mas existe o que eu quero e o que eu não quero fazer. E o que eu quero fazer, eu consigo. Só fazendo uma forcinha a mais aí pra vencer o não da minha mãe. E isso é se tornar uma pedra de tropeço pro seu filho. Quando você tira dele essa consciência de certo e errado. Uma outra parte importante na formação dessa consciência, deixa eu beber uma aguinha aqui, é que seu filho precisa perceber que existe certo e errado para você também, tá? As coisas não funcionam simplesmente pelo seu desejo. Você não dá ordens porque aquilo ali é um desejo seu, porque você tirou aquilo da sua cabeça, simplesmente pela sua simples vontade e opinião. Mas que existe uma força maior, uma lei maior que te rege, né? E que lei é essa? A lei de Deus, né? Então, se a lei de Deus está sobre você, qual o seu papel como mãe, como pai? Seu papel como mãe, como pai é guiar os seus filhos naquilo que é certo, são as leis de Deus, o caminho de Deus. E você deve permitir ele fazer aquilo que é certo, né? E impedir que ele faça aquilo que é errado. Então, quando a criança enxerga isso em você, enxerga que você também tem regras a seguir, para ela é mais fácil te obedecer, porque ela enxerga que não há arbitrariedade nas suas decisões, né? Ela sente segurança naquilo que você decide. Você não decide simplesmente pela sua própria escolha e vontade. Porque se você decide pela sua própria escolha e vontade, por que ela também não pode escolher aquilo que ela quer fazer? Só porque ela quer fazer, né? Então, é importante também que nós tenhamos passemos, né, para os nossos filhos isso, que existe uma lei, um certo e errado, que nos rege também, que nós devemos seguir. Uma outra maneira de fazer a criança, de ofender a criança, é permitir, então, que o seu filho faça coisas que, por exemplo, fazem mal à saúde dele. Então, por exemplo, se eu permito que o meu filho coma doces à vontade, o dia inteiro, isso faz mal para a criança, né? Isso vai trazer malefícios para a saúde dela. E se eu permito isso, eu estou, então, ofendendo ao meu filho, deixando que ele seja guiado pelo seu próprio desejo, né? Porque ele simplesmente quer comer doces, quer comer, né? E eu deixo ele ali à vontade, porque eu não quero que ele me perturbe, porque eu não quero bater de frente com ele, enfim, né? Então, isso também é ofender a criança. Mas vamos para outro aspecto. Outra maneira de ofender a criança nesse aspecto da saúde. Quando eu deixo o meu filho assistindo televisão o dia inteiro. Não só o dia inteiro, quando eu deixo ele ali 3, 4 horas seguidas assistindo televisão. Nós sabemos já, né, já está nítido, existem diversas pesquisas piscando o tempo todo aí na nossa frente, dizendo que o excesso de tela faz mal às crianças. E não é um pouco, é muito. Né? Se nós temos consciência disso, porque é mais fácil pra gente, porque eu preciso fazer minhas tarefas de casa, porque eu preciso de um tempo pra mim, porque eu preciso descansar um pouco. A gente pega e deixa os nossos filhos ali 3, 4 horas em frente à televisão, nós estamos ofendendo a eles. Nós estamos deixando de cumprir o nosso papel como pai, como mãe, e estamos nos tornando uma pedra de tropeço, porque a criança está ali fazendo algo que não faz bem para ela, mas que faz muito mal, né? Então nós precisamos nos preocupar com isso também. Então, regrar aí a televisão das crianças é uma maneira também de amá-los e de não ofendê-los, de não ser uma pedra de tropeço para eles, tá? Uma outra forma de ofensa à criança permitir que deixar, né? Não deixar, mas tornar a educação da criança pesada. Isso. Dar à criança uma vida intelectual pesada, uma vida intelectual cansativa. Uma vida intelectual
sem graça, no sentido não dá para ela uma educação viva, né? Não plantar nela um amor pelo conhecimento, mas ter aquela educação monótona, aquelas horas que não passam nunca, que ela tem que sentar ali e ler aquele livro chato, entende? Então, por exemplo, a gente faz muito isso porque a gente tem um negócio que esse é um termo do Rick, eu não sei se vocês conhecem, ele é presidente da ANED. Ele fala que os pais têm fúria pedagógica. E esse é um termo perfeito, né? Então, às vezes, a gente não contém a nossa fúria pedagógica contra as crianças. Que é isso? É você inventar um monte de atividade para a criança fazer, porque você acha que ela precisa fazer aquele tanto de atividade. Então você inventa um monte de coisa. Então tem a hora da leitura, tem a hora do exercício, tem a hora da criança fazer uma arte, sei lá, de pintar não sei o que, tem a hora disso, daquilo. Você enche o dia da criança com atividades que não eram necessárias, sem deixar a hora, por exemplo, para ela brincar livre. Eu não estou dizendo que a criança não deva ter atividades, claro que ela tem que ter. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o excesso delas. Nós tendemos a fazer isso, nós tendemos a colocar um excesso de atividades na criança, para a criança, né? E nós temos essa fúria, esse desejo de você precisa sentar aqui tal hora, todos os dias e ler tal livro. Mas tem dias que a criança não está disposta àquilo, né? Tem dias que ela, naquele horário, de repente, ela quer brincar, ou então quer ler outro livro. Mas aí a gente se prende tanto, aquele nosso mundo, né, que precisa fazer isso, tem que seguir, tem que correr com esse cronograma. E a gente tira da criança esse amor pelo conhecimento, esse prazer em conhecer, né, o prazer de saborear e de ler um livro ali no momento com prazer, né? Nós tiramos isso da criança. Às vezes a gente também é muito conteudista, né? Gosta de lançar conteúdo. E isso se torna pesado para a criança, se torna um desprazer conhecer, se torna um desprazer estudar, né? Às vezes condicionados até mesmo pela nossa própria educação, que foi uma educação totalmente técnica, né? Digamos assim. E aí a gente impõe isso aos nossos filhos também, né? E aí, a Arielle colocou aqui, né? A gente impõe um sistema, né, aos nossos filhos, ao invés de um método, ao invés de ter algo, né, próprio, já definido, né, um método que a gente consegue ser mais flexível, né, em relação às coisas que acontecem ali o dia, mas que na verdade a gente segue o quê? Um sistema. A gente precisa encher, né, aquele espaço, seguir exatamente aqueles passos, porque a gente precisa chegar, marcar todos os checks do cronograma que a gente fez, né? Tem aquele quadro de atividades, e aí você precisa marcar todas as 20 atividades que você desenhou para aquele dia. Então, isso é ser pedra de tropeço na vida do seu filho também, porque você está colocando sobre ele um peso que não deveria, tá bom? E aí, pensando, né, nesses aspectos, nessa questão de não ofender, isso trouxe um impacto muito grande aqui em casa, né, na minha vida. A maneira de eu pensar naquilo que eu ia fazer com os meus filhos, a maneira de eu tratar e do cuidado, realmente, de não permitir que eles façam aquilo que eles não deveriam fazer, né? Então, esse cuidado de não permitir que a criança faça aquilo que é errado, de estar sempre prestando atenção, né? Se você deu uma ordem, ela tem que ser cumprida. Você não pode deixar o seu não ir vazio, né? Isso é muito fácil no dia de uma mãe. A gente ali no calor das atividades, correndo, principalmente quando você tem mais de um filho, isso fica muito mais forte, né? Então, você ali na correria, tá dando banho em um, tá trocando a fralda do outro, tá correndo. Então, às vezes, a criança vai ali, mexe numa coisa e fala assim, não mexe aí não. Aí, quando você volta, a criança já tá mexendo de novo. O que você faz? Você finge que não viu, passa direto, né? Então, essas coisas vão enfraquecendo, né? E a gente precisa estar atento a isso, porque isso é ofender a criança. Nós estamos sendo pedras de tropeço na vida dos nossos filhos. E é necessário em nós uma intencionalidade,
né? Se preocupar realmente com isso. E nós precisamos, então, nos fortalecer como pais, né? Como? Estudando nós mesmos, entendendo de que maneira... Ai, desculpa. Nós vamos evitar ser pedra de tropeço para os nossos filhos, né? Então, por exemplo, eu quero que meu filho tenha uma vida intelectual viva. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Qual o método que eu vou seguir para dar uma vida intelectual viva? Primeiro, eu tenho que ter uma vida intelectual viva para poder prover para ele essa vida intelectual viva, né? Então, tudo isso ele vai nos ajudar, ter essa intencionalidade, vai nos ajudar a não nos tornarmos, né, a pedras de tropeço na vida dos nossos filhos, a não os ofender e a não realmente fazê-los tropeçar, né? Bom, eu acho que era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu não vi aqui pergunta nenhuma, né? Bom, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.